Então, a comandita por ações. Gente, quem consegue lembrar para mim aí como funciona a sociedade em comandita? Vocês lembram? Oi, desculpa? Perfeito. Na comandita simples, né, você vai ter um investidor, um comanditário, que vai administrar, então, que vai fornecer os meios, né, o valor financeiro para a criação daquele negócio, para o desenvolvimento daquele negócio. E daí você vai ter o comanditado, que vai ser o sócio que vai ser responsável pela administração daquela sociedade. Na comandita por ações, a gente vai ter, vai ser bem parecido, né? Ela vai ficar ali entre uma sociedade anônima e uma sociedade de comandita simples. Peraí só um minutinho que eu deixo eu abrir aqui. Que vai ser esse tipo societário em que a administração vai ser feita necessariamente pelos acionistas, né? Então ela vai ser, esse investimento vai ser realizado por meio de ações, mas quem vai fazer essa administração necessariamente vão ser os acionistas, né? Então, ela vai ser diferenciada da comandita simples, porque esse investimento inicial, esse investimento dos comanditários vai ser realizado por meio de ações, né? A gente já viu aqui a diferença de ações e cotas, e a gente viu também a diferença de um estatuto social e de um contrato social. Então, essa relação dos acionistas em uma comandita simples, ela vai ser diferente do comanditário, né? Em uma comandita por ações vai ser diferente dos sócios em uma comandita simples. Por quê? Porque a gente vai ter uma relação, não vai ter uma relação de obrigação entre os próprios sócios, né? Ela vai ter uma estrutura, então, de uma sociedade anônima com uma parte também de funcionamento, com a organização de funcionamento de uma comandita simples. Então, assim como a sociedade anônima, ela vai ter um capital dividido em ações, tá? E a principal diferença entre a comandita por ações e a sociedade anônima vai ser na administração e na responsabilidade dos administradores, né? Na sociedade da comandita por ações, o acionista, somente o acionista, ele vai poder administrar, né? Assim como na comandita simples, apenas os comanditados podem administrá-la. Porém, e na condição de administrador, eles vão responder subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Enquanto os acionistas da sociedade anônima, eles não têm essa obrigação, eles não têm essa responsabilidade. Então, há uma distinção entre a relação à sociedade em comandita simples, né? Porque na comandita simples, os sócios comanditados respondem solidariamente, né? E na comandita por ações, os sócios que estão na condição de administrador que vão responder, tá? Então, todos aqueles sócios acionistas vão poder ser administradores, porém, quem ficar ali no papel de administração vai responder subsidiária e ilimitadamente pelas responsabilidades da empresa. Essa é a grande diferença da sociedade da comandita por ações entre a comandita simples e a sociedade anônima, né? E ainda em relação à sociedade anônima, a comandita por ações, ela não possui um conselho de administração e ela não pode emitir aqueles bônus de subscrição, né? Uma preferência para terceiros para adentrar naquela sociedade. Toda sociedade de comandita por ações, ela pode operar com denominação ou firma, né, contendo os nomes dos acionistas, administradores, porém, deve estar expresso no final a expressão comandita por ações, ou abreviado LSA, né, conforme prevê ali o Código Civil. Então, na denominação, você deve colocar expressamente que se trata de uma comandita por ações, sendo uma firma vai contar com o nome dos acionistas, sendo uma denominação vai contar com o objeto social da empresa.
Entenderam, gente, a diferença da comandita simples aqui? Ok, então, a sociedade cooperativa. Sociedade cooperativa, ela tem um sentido de uma elaboração entre os sócios, né? De uma associação que vai ser gerida de uma forma coletiva em favor dos associados, dos cooperados. Então, os sócios, que vão ser os cooperados, eles colaboram de uma maneira que vai resultar ali lucros para todos, que vai ter um resultado para todos. Então, quando a gente coloca essa sílaba de cooperativa, ela está relacionada a essa atuação, essa operação em conjunto, né? Uma atuação em conjunto para chegar a um fim comum. A cooperativa, ela, ou sociedade cooperativa, ou só cooperativa, ela vai ser regulamentada pela lei das cooperativas, então ela tem uma lei própria, é a lei 5.764 de 71, e também pelo próprio Código Civil, né, a partir dos artigos 1093 e 1096. Na ausência ali de disposições, no silêncio de normas específicas, vão ser aplicadas as normas referentes a sociedades simples, tá? Então, eu tenho a lei de cooperativa, os artigos específicos para sociedade cooperativa, e na ausência de disposições, ausência de previsão legal para determinadas situações, eu aplico, então, as normas da sociedade simples, tá? Como característica, a gente tem que o número mínimo para a formação de uma cooperativa são 20 pessoas. Então, a gente já tem uma característica que é um número mínimo de cooperados, né? Eu não posso criar uma cooperativa que tenha, portanto, menos de 20 cooperados. O artigo 3º da Lei de Cooperativa, ele prevê, né, que celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem o objetivo de lucro. Né? Então, apesar da sociedade cooperativa ela poder ter um lucro, o objetivo é realizar ali uma atividade econômica que tenha um proveito comum, né? Essa expressão sem objetivo de lucro, ela tem o sentido de expressar, portanto, que a cooperativa ela é uma organização de pessoas que possam auferir renda através da sua atividade, exercendo de modo que aquela empresa ela exerce um mero papel de intermediária entre o capital e o trabalho. Então, é muito comum que a gente tenha cooperativas de trabalho, né? Por exemplo, imagina que a gente tem ali uma comunidade, uma região ali aqui no sul do Brasil, né? Eu ia falar lá no sul do Brasil, como se eu não estivesse, né? No sul do Brasil. Então, a gente tem uma região no sul do Brasil que produz vinho. Só que o método de produção do vinho, ele é muito custoso, ele é caro. Então, eu preciso ali ter um estoque de armazenamento, preciso ter um maquinário para a produção do próprio vinho, para a mistura dos ingredientes, etc, etc, etc. Então, esse investimento é muito alto. O que eu faço? Eu me junto ali e daí a minha produção ela fica reduzida, porque eu não tenho dinheiro para ir lá investir, sei lá, 5 milhões para investir nesse material para que eu consiga aumentar essa minha produção, ter uma escala maior, mais industrializada. Aí o que eu faço? Eu procuro os outros produtores de vinho da região e falo assim, pessoal, vamos fundar uma cooperativa de produção de vinho? Aí a gente funda uma sede, cada um cede ali X quilômetros da sua propriedade, cada um investe tantos R$1.000, e daí a gente constrói uma cooperativa, a gente compra o maquinário necessário, e daí cada um vai ter um direito ali de usar aquele maquinário por um determinado período, ou então a gente estabelece ciclos, ou de acordo com o valor que o cooperado investe, ele tem direito a uma porcentagem ali de uso, etc. A gente estabelece regras para a utilização desses meios de produção, e daí a gente vai conseguir ter mais produção, dividindo os custos entre a gente e tendo ali uma intermediária para organizar.
Aí, o que acontece? Cada produtor vai ter ali o seu rótulo do vinho. Então, eu sou a produtora Fazenda Santa Júlia. Então, eu vou ter ali o meu vinho Fazenda Santa Júlia. Mas ele vai ser produzido e intermediado através da cooperativa. Uma parte do meu lucro eu vou reinvestir, eu vou pagar ali, eu vou manter aquela cooperativa. Então, mas ali eu estabeleço regras de mercado, de sociedade, de produção entre aquele conjunto de pessoas que se juntou por um bem, por um proveito comum, né? Graças a todo mundo ter se juntado, todo mundo conseguiu aumentar a sua produção sem ter gasto um valor absurdo num maquinário que não ia ser utilizado 100% do tempo se eu comprasse por uma pessoa só, tá? Então, essa cooperativa, ela serve de intermediário. Não é a empresa em si que vai gerar, que vai render o lucro. Ela é um intermediário para o exercício desse capital, entre o capital e o exercício desse trabalho, né? Que são esses fatores de produção. Deu para entender como que funciona essa junção em cooperativa? É diferente, por exemplo, se eu e o meu vizinho falamos assim, olha, vamos fazer assim, que cooperativo o quê? Vamos fazer assim? A gente constrói uma empresa enfim, uma indústria que vai produzir os vinhos, e aí a gente compra as uvas, a matéria-prima dos nossos vizinhos aqui. A gente compra por um valor mais baixo do que eles vendem o vinho, né, pra gente ter lucro, mas daí eles não vão ter os custos com a produção, né, com transformar essa uva em vinho. Então, essa seria uma empresa. Vocês estão vendo a diferença da atividade empresarial? Então, eu crio uma empresa, eu compro a matéria-prima, eu produzo o produto final. A cooperativa não. Eu tenho uma sociedade ali entre outros cooperados, que nós todos somos donos, somos proprietários daqueles meios de produção, e através da divisão ali entre as nossas atividades, a gente utiliza toda aquela estrutura para produzir um produto final a partir da nossa própria matéria-prima, a partir do nosso próprio trabalho. Então, ele é diferente de uma situação de uma mera indústria. Peraí. Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão da diferença entre uma cooperativa e uma sociedade e uma empresa? Tudo ok, então. O regimento jurídico, independente do objeto social, e aí a gente vai ver aqui mais para baixo, isso, área de atuação. A gente pode ter vários objetos sociais numa cooperativa, mas independente do seu objeto social, essa cooperativa ela vai ser sempre uma sociedade simples, tá? Então, nos termos do artigo 982 do Código Civil, né? Então, ela tem uma natureza civil, ela não tem uma natureza empresarial, né? Então, ela, por mais que ela esteja relacionada a uma atividade empresarial, então mesmo que aquele objeto social esteja relacionado a um exercício de uma atividade considerada empresarial, eu não vou ter uma sociedade empresarial. Por quê? Porque a lei assim determina que as cooperativas são sociedades simples, né? Elas têm uma natureza civil e não empresarial. Então há uma discussão sobre um conflito de normas, né? Por essa natureza jurídica civil, enquanto a natureza do objeto social pode ser empresarial, mas apesar desse conflito, né, mesmo quando a cooperativa exerceu uma atividade empresarial, ela deve ser registrada no registro público de empresas mercantis, né, na junta comercial. Então, ela ainda vai ter que observar ali alguns requisitos do direito empresarial, do exercício da atividade empresarial. Que mais? A cooperativa, gente, e aqui às vezes vocês devem até conhecer, a cooperativa, o objeto social da cooperativa pode ser qualquer gênero de serviço ou atividade. A gente vai ver alguns exemplos, né? Mas pode ser qualquer gênero de serviço ou atividade.
devendo obrigatoriamente, quando a gente fala da denominação, existir ali a expressão cooperativa na denominação, tá? Então, independente da atividade que a cooperativa exerça, eu devo colocar ali a expressão cooperativa, para que terceiros possam identificar o tipo societário. Igual na sociedade anônima, igual na sociedade limitada. Então, o nome é muito importante nesse ponto. Porém, quando a gente está falando de cooperativas de crédito, vocês conhecem o Sicredi? Conhecem, né? A Sicredi é uma cooperativa de crédito, né? A gente fala que é um banco, né? Quando a gente fala aí no dito popular, é um banco. Mas não é. A Sicredi é uma cooperativa de crédito rural. Ela foi criada como uma forma de produtores rurais, né, terem acesso ali. Então, no início, né, hoje em dia já tem um alcance muito maior. Eu acho que até já é possível pessoas que não são produtoras rurais terem conta ali, serem cooperados, mas mesmo ela é uma cooperativa de crédito, ela não é um banco, tá? Apenas instituições financeiras podem utilizar a expressão banco. Mas o Sicredi ele foi criado com essa intenção de você criar ali um fundo de crédito para que os próprios produtores rurais tivessem uma instituição financeira específica para aquela atividade econômica, né? Então a gente sabe, quem aí já teve algum contato com atividade rural, com produtor rural, sabe que a produção rural é uma atividade que exige empréstimos, então é um investimento alto. Então, para que o produtor rural consiga realizar ali o investimento necessário, ele tem que ter acesso a créditos. Aí cada banco tem uma linha especial de crédito para o produtor rural, visando ter ali uma instituição em que os próprios produtores se manteriam, né? Então, há uma cooperativa em que o produtor faz um investimento, tem acesso ali a créditos mais vantajosos, etc. Foi criado a Sicredi, que é uma cooperativa de crédito rural. Hoje em dia, eu acho que já é possível pessoas que não trabalham na área rural, assim, na produção rural, terem acesso aí a Sicredi. Não sei informar para vocês se houve alguma mudança, mas ela foi criada com esse intuito, né? Ser uma cooperativa. Isso, então era o que eu imaginava. Mas ela foi criada com esse intuito de ser uma produtora de crédito rural, tá? Mas vocês estão vendo que ela não é um banco, né? Você é um cooperado do Sicredi. Você não é me fugiu a palavra. Um correntista. Você é um cooperado. Então, os cooperados são, ao mesmo tempo, sócios e clientes da cooperativa, né? Então, sócios porque eles têm cotas, né? E fazem parte do estatuto social dessa empresa, além deles receberem rendimentos decorrentes dessa atuação da cooperativa, e clientes porque as cooperativas elas são criadas também para dar essa assistência, né? Técnica, jurídica, enfim, para esses cooperados. Então, eles são, ao mesmo tempo, sócios e clientes da cooperativa. Só que, independente do tipo de cooperativa, não existe um vínculo empregatício entre os cooperados e a cooperativa. Então, vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei dos vizinhos fazendeiros que produziam vinho, que criaram ali uma cooperativa para produzir vinho. Eles não têm um vínculo empregatício. Então, vamos supor que eu determino alguma determinada atividade dentro de alguma propriedade ali. Ele não há um vínculo empregatício, né? Quando a gente fala de cooperativas, por exemplo, cooperativa de taxistas, cooperativas profissionais, é mais fácil da gente visualizar. Não há um vínculo empregatício entre a cooperativa criada e o cooperado, tá? Porque ele tem uma relação de sócio e cliente, é outro tipo de relação jurídica. Porém, a cooperativa ela pode ter empregados, né? E daí, em relação aos seus empregados, ela aplica-se a lei trabalhista de qualquer maneira. Por exemplo, a Sicredi tem os seus funcionários, né? Quem está trabalhando ali na Sicredi não são os cooperados, são
funcionários. E daí, ali, para os funcionários que trabalham no Sicredi, aplica-se a lei trabalhista, a CLT. Em relação aos seus cooperados, não. Aplica-se as leis decorrentes da sua relação de consumo, né, de cliente, e a relação de sócio, relação civil. Então, uma cooperativa ela pode envolver questões cíveis, consumeristas, trabalhistas, muito bem, mas trabalhistas não em relação aos cooperados, trabalhistas em relação aos seus funcionários. Aí algumas características estão no artigo 4 da lei das cooperativas, tá? Como, por exemplo, distribuição de resultados proporcional ao trabalho que cada sócio realizou, né? Existem algumas regras também, como a variável, né, do capital social e a proibição de transferência de cotas a terceiros. Então, por exemplo, quando você vai adquirir sua cota ali no Sicredi, abrir sua conta, né? Você não compra de outra pessoa, você adquire diretamente ali no Sicredi. Então, olha aí uma diferença da sociedade por ações. Enquanto a sociedade por ações, aqui tem o capital aberto, você pode adquirir ali no mercado de títulos, né, financeiros. Aqui, a cooperativa não, você adquire diretamente da cooperativa, não pode adquirir de terceiros. A responsabilidade, gente, na cooperativa, a responsabilidade dos sócios ela pode ser limitada, né, respondendo apenas pelos valores ali das suas cotas, ou então ilimitada, respondendo solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, isso vai estar determinado no Estatuto Social, tá? Vai determinado ali na ata de constituição, e independente disso, também está sujeita à desconsideração da personalidade jurídica. Os órgãos de administração não vai cair na prova, mas assim como a sociedade anônima, ele tem uma assembleia geral, uma administração e um conselho fiscal, então ele tem que ter, a sociedade cooperativa também tem que ter uma regulamentação ali, uma disposição dos seus gastos, né, do seu controle financeiro de uma forma muito mais detalhada que as sociedades que a gente viu até agora. O Estatuto Social vai ser deliberado em assembleia dos fundadores, lembrando que qual que é o mínimo, gente? Qual que é o mínimo? Para iniciar uma cooperativa, quantas pessoas eu tenho que ter no mínimo? Perfeito, muito bem. Isso, muito bem. Então, no mínimo 20 pessoas vão reunir numa Assembleia Geral e fundar, então, essa cooperativa. E daí, no ato constitutivo, que vai ser um estatuto, vai ter que ser determinado a denominação, a sede, o objeto. Ok, até aí tá igual o contrato social. A qualificação dos fundadores, a aprovação do estatuto, né? Então, você tem que colocar quem estava presente, se foi votado, se foi aprovado. A qualificação dos membros que compõem os órgãos da cooperativa, então a Assembleia Geral, a Administração, o Conselho Fiscal, e a assinatura de todos os fundadores. Então, essa Assembleia Geral é bem complexa ali de se realizar. E aí, fora as regras, né, que devem estar dispostas. As áreas de atuação. A cooperativa, ela vai poder atuar em qualquer gênero, né, de serviço ou atividade. Então, são várias as áreas de atuação, mas, por exemplo, e as mais comuns, né, de trabalho, por exemplo, cooperativas de taxistas, de professores, de atendentes, né, não são sindicatos, tá, gente? Uma cooperativa de trabalho é diferente de um sindicato. O sindicato é uma representação trabalhista, para questões trabalhistas. Uma cooperativa é uma reunião ali de esforços para que você consiga, através dessa instituição dos cooperados, utilizar aquela cooperativa como meio, né, para você, um meio que vai ser intermediário entre o capital e o trabalho. Então, eu posso estabelecer uma cooperativa de taxistas em que a cooperativa adquire os táxis, reforma os pontos, administra os pontos, e daí eu tenho, portanto, o direito de trabalhar com aquela produção, aquele sistema ali que foi determinado ali dentro da cooperativa.
diferente de um sindicato. O sindicato dos taxistas vai tratar com os empregadores sobre, enfim, vai tratar sobre leis, sobre... Oh, meu Deus, me fugiu aqui. Sobre acordos coletivos, vai defender ali o interesse daqueles taxistas, né? Vai interpor ali perante órgãos federais, órgãos do governo, do estado, para que você tenha ali, para que prevaleça os direitos dos taxistas. Então, é uma Constituição com fins jurídicos, né, para que se prevaleçam os direitos ali daquela comunidade. Enquanto a cooperativa, ela tem fins para que você tenha um meio de exercer aquele trabalho econômico. Gente, vai cair nossa ligação aqui. Só entrar